Queridos irmãos e irmãs, nós saudamos vocês no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, esperando que os assuntos que nós estamos ministrando por intermédio deste programa e que dizem respeito ao relacionamento conjugal, dizem respeito às nossas disciplinas espirituais, diz respeito ao nosso crescimento espiritual, a gente espera que tenha, que seja de boa iniciativa para vocês, ainda mais nesses tempos atuais, para que vocês possam usar isso daí de maneira a glorificar o nome do Senhor na vida de vocês, na vida da família de vocês. Então, hoje nós damos continuidade ao que estávamos falando no programa de ontem, que é o de arranjarmos tempo para a nossa disciplina espiritual. Falamos da primeira hipótese para colocar em prática, falamos no programa de ontem, e hoje, como arranjar tempo para a nossa disciplina espiritual, diz respeito a sempre nós considerarmos o caminho do amor. Consideremos sempre o caminho do amor. Amém, Senhor. Retornamos aqui, Senhor, neste assunto, Senhor, que estamos tratando, Pai querido. Ó Deus bendito, ó Senhor, Tu és maravilhoso, Deus. Venha, Senhor, com a tua mão de graça, de poder, Senhor. Ó Deus, com o Teu Espírito Santo, Senhor, trabalhar nos corações, Senhor. Ó Deus querido, assim, Senhor, trazendo, ó Pai, o entendimento, Senhor, aos casais em conflitos, famílias, ó Deus, para que assim, Senhor, possa experimentar, Senhor, a Tua boa vontade, Senhor Jesus, que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável, Senhor. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, é amoroso, é uma forma amorosa, uns para com os outros, nós temos uma comunhão regular com Deus. Os efeitos disso quais são? Na medida em que nós temos um relacionamento vertical com Deus, ou seja, um relacionamento de Deus para conosco e um relacionamento de nós para com Deus, isso vai fluir como um tipo de relacionamento bom entre as pessoas que estão em redor de nós. Ou seja, um relacionamento vertical com Deus gera efeitos horizontais no relacionamento de uns com os outros, ou seja, todos no mesmo nível, um ao lado do outro. Então, aí você será um cônjuge bom, você será um pai, um amigo, um primo, um filho e um vizinho melhor, se a sua alma estiver sendo moldada e sustentada por um relacionamento real com Deus em a sua palavra e em oração. Às vezes, a coisa mais amorosa que podemos fazer é nos afastar das pessoas por alguns minutos para alimentar as nossas almas com Deus, alimentar as nossas almas com a sua vontade, e aí nos voltarmos para a nossa família e para a nossa comunidade, e aqueles que estão em redor de nós, para podermos antecipar aquilo que é a realização da necessidade dos outros, a realização da nossa ajuda aos outros, ou seja, um relacionamento que não é voltado para nós, mas um relacionamento que não seja egoísta, e sim um relacionamento altruísta com as pessoas. Mas em outras ocasiões, o caminho do amor, ele deve morrer para os nossos desejos de um tempo pessoal só conosco. Para quê? Para que a gente possa dar atenção às crianças que estão doentes, ou às nossas crianças que precisam de ser alimentadas por nós, precisam de acordar cedo para ir para a escola, ou para preparar e servir o café da manhã para a nossa família, mas também nos dedicar para servir a pessoas que estão lá fora, pessoas que não têm casa, pessoas que não têm moradia, né? Ou para ajudar um cônjuge ou um amigo que está tendo a sua própria vida perturbada com as coisas do dia a dia. Esse é o momento, esse é o mundo que a gente está vivendo no momento. Então, nós precisamos de ser nutridos, primeiramente, por intermédio desse nosso relacionamento com Deus, porque, de outra maneira, a gente não chega a lugar nenhum.
De outra maneira, a gente não chega a lugar nenhum. Ao contrário, a gente só cria conflitos. Se a gente quiser fazer boas obras, quiser fazer uma vida que não seja egoísta, mas de ajudar as pessoas, e quiser fazer as coisas que Deus manda que a gente faça, sem primeiramente a gente buscar a nutrição da nossa alma com Deus, nós estamos levando uma vida equivocada, porque não vamos chegar a lugar nenhum. E então, qual é a outra maneira que nós podemos, de acordo com o autor, irmã, qual é a outra maneira que nós podemos arranjar tempo para a nossa disciplina espiritual? Desenvolva uma rotina matinal que seja adaptável. Levar em consideração as manhãs malucas, saber que elas virão e tentar estar pronto para elas pode significar que você desenvolve hábitos matinais que são flexíveis. Tente criar uma rotina que possa se expandir em mais de 1 hora se você tiver, ou desmoronar em apenas 10 minutos, ou até menos quando o amor exigir. Por exemplo, você pode considerar um padrão simples como este. Comece com a leitura da Bíblia, passe para a meditação, aprimore com a oração. Nos dias em que você tem mais tempo, pode ler e meditar por mais tempo, incluir um diário, reservar um tempo para memorizar uma passagem rica e permanecer em oração, da adoração à confissão, do agradecimento à súplica. Mas em uma manhã louca, você pode terminar a sequência de leitura, meditação, oração em apenas alguns breves minutos, se necessário. Então veja aqui a diferença que faz. O que acontece é que o nosso relacionamento com Deus, essas nossas disciplinas espirituais, a prioridade do nosso tempo deve ser dada para Deus. Então veja só, se a gente quer fazer a prática das nossas disciplinas espirituais com Deus, em coisa de 5, 10 minutos, é óbvio que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas se acontecer de num determinado dia, por uma coisa que aconteceu, surgiu no momento, amados irmãos, e que você não pode contornar, ainda que seja uma conversa rápida com Deus, ainda que seja uma oração, ainda que seja uma reflexão rápida, é melhor do que a gente começar o dia sem nada. É como se a gente começasse o dia sem o nosso café da manhã. Quando você começa o dia sem se nutrir biologicamente, você mais adiante você vai sentir fraqueza. A mesma coisa na nossa vida espiritual. Nós não podemos ter pouco tempo com Deus. Precisamos de ter o tempo necessário, não só para orar, e não aquela oração rápida. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude. Hoje o Senhor me leva lá, Senhor, por favor, eu preciso sair. Muito obrigado, Senhor. Não, isso não é. Mas se uma situação surgir, você não precisa de ficar se culpando se a situação for justa, se culpando que você tomou pouco tempo, mas até você saindo e indo para o trabalho na condução ou no carro, você pode silenciosamente estar conversando com Deus, é ou não é? Inclusive, pastor, você está fazendo o seu serviço diário, você está limpando uma casa, você está ali, como eu com você está falando com Deus, está lembrando de uma passagem bíblica, está louvando ao Senhor, né? Você está naquele momento ali, Deus está vendo o seu coração. Lógico que você não vai fazer isso como regra, você não vai adotar isso, né? Não, se eu vou louvar a Deus, se eu vou ficar me ligado quando estiver nos meus afazeres, não. Isso é a pessoa que tem essa atitude de ficar assim, porque quer estar em contato constante com Deus, né? Fez a sua parte devocional, mas está se ocupando com outras coisas, mas está com o pensamento no Senhor, né? Muito ligado, é isso aí. Em forma prática da vida, é isso aí. Então, em vez de ler todas as passagens designadas em seu plano de leitura bíblica para aquele dia, né, você apenas pegue um salmo, ou um pequeno relato do Evangelho, ou uma pequena sessão de uma epístola, porque é melhor você se nutrir com aquele pouquinho daquela palavra do que você não fazer nada. Então, amados ouvintes, procure uma manifestação da vontade de Deus na passagem que você está lendo naquele dia, passagem bíblica que você está lendo naquele dia, reflita sobre a manifestação da vontade de Deus que está ali explícita naquela palavra. E medite
sobre a bondade de Deus, né? Sendo para você uma bondade que se reflete naquilo que Jesus fez por você, naquilo que Jesus faz por nós, né? E tente, amados irmãos, inserir a verdade da Bíblia em seu coração, a verdade das Escrituras. Então, em seguida, ore por essa verdade à luz do seu dia e das necessidades que você tem naquele momento, junto com quaisquer outros pedidos espontâneos em sua mente naquela manhã. Então, ao você orar, reflete naquela palavra, uau, eu descobri que Jesus aqui quer dizer alguma coisa importante para o que está acontecendo comigo hoje. Então, viva e ore e reflita em cima daquilo que é a verdade da palavra na aplicação prática da sua vida naquele dia. E se o tempo estiver realmente apertado, pelo menos faça uma breve pausa para orar e procure manter um espírito de oração e dependência durante o dia, o que a irmã Marlice acabou de falar. Cristo pode encontrá-lo em movimento. Expresse a Deus, amados irmãos, que parece que as circunstâncias e os chamados do amor o estão conduzindo direto para a sua vida naquele momento. Agradeça a Deus, Senhor, as circunstâncias que eu estou vivendo e o seu chamado de amor para mim tem a ver com essa palavra que eu estou a refletir sobre ela. Muito obrigado, Senhor. E reconheça que você não pode ganhar a ajuda do Senhor com um longo período de meditação e oração, mas que não leve a nada. Um longo período só daquele tipo. Senhor, eu preciso disso. Senhor, faz aquilo. Senhor, eu quero um milagre. Senhor, só pedir. Tem que começar as nossas orações agradecendo. E peça que o Senhor se mostre forte no seu dia, sendo a sua força quando você se sentir espiritualmente fraco. E, na verdade, meus irmãos, muitas vezes são os dias loucos em que nós sentimos mais dependentes. São os dias que nós estamos enfrentando mais ameaças, aqueles são os dias que o Senhor nos faz nos sentirmos mais dependentes dele. E o nosso senso de fraqueza é bom para Deus nos mostrar a sua força. O apóstolo Paulo falou lá em 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, o Senhor falou para ele, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, enquanto nós estamos fracos, é aquele o momento em que o poder do Senhor vai se manifestar na nossa vida, não é isso? E que mais? Qual é a quarta sugestão para esse assunto que nós estamos de importante relevância, né? Qual é a quarta orientação que traz o autor desse artigo? Procure a provisão de Deus por meio de outros. Os meios da graça não são simplesmente pessoais, eles são profundamente corporativos. Até mesmo nossa meditação e oração pessoal na Bíblia são profundamente moldados por nossa vida em comunidade e por aqueles que nos ensinaram intencionalmente. O consumo pessoal da Bíblia e a oração podem ser poderosos e são hábitos da graça que vale a pena perseguir diariamente, mas também pode ser um lembrete da graça de Deus de um cônjuge, amigo ou irmão na fé. Não negligencie o poder da comunhão como meio da graça de Deus. Se o tempo a sós com Jesus simplesmente não está acontecendo nesta manhã louca, fique atento para algum pedaço de comida do Evangelho da conversa com alguém que ama Jesus. Se for um dia louco para vocês dois, talvez uma conversa rápida, apontando um ao outro para Cristo e sua bondade para conosco, produziria um alimento para vocês dois que de outra forma não teriam. É isso aí. Isso é importantíssimo. A gente não desprezar a palavra e o encorajamento de uma pessoa, de um irmão em Cristo, não de uma pessoa do mundo, que não vai acrescentar nada para te aliviar, mas com o seu cônjuge ou com alguém da sua família. E um dia desses, eu estava, de certa forma, agoniado com os problemas que estavam acontecendo, não sei o quê. Aí eu liguei para um tio meu e conversei com ele, né? Acho que ele já estava, se não me engano, já estava até quase preparando para dormir.
Aí ele perguntou, tudo bem e tal? Aí eu falei com ele, tio, estou ligando para conversar um pouco contigo para poder desabafar. Quer dizer, é isso aí, você encontrar uma pessoa no momento em que você está agoniado, você encontrar uma pessoa que vai te trazer uma palavra do Senhor, uma palavra de conforto, e não uma palavra para te levar para o buraco. Então, isso quer dizer o quê? Que nós não podemos descartar a possibilidade de ter, no nosso relacionamento de comunhão com outras pessoas, a gente não descartar de querer fazer a nossa disciplina espiritual só contando com a nossa própria força, mas dentro do corpo de Cristo a gente está contando uns com os outros. Amém? Então, Verdade, nós precisamos uns dos outros, né, pastor? por isso é que a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo, você não pode, a cabeça não funciona sem os braços não funcionam sem a cabeça e assim por diante. É preciso que a gente entenda isso. Senão, nós vamos ficar aí, que nem loucos querendo resolver o problema sozinhos. E aí, existe também uma outra situação que nós precisamos de levar em conta no assunto de aplicação das nossas vidas, das nossas disciplinas espirituais. Quais são? Qual é? Avalie mais tarde o que você pode aprender da próxima vez. Quando amanhã e o dia malucos passarem, procure aprender como você pode crescer antecipando-se e enfrentando-os no futuro, enfrentando os dias difíceis no futuro. Por quê? Porque você vai crescendo na graça do Senhor e que vai capacitando a você de enfrentar as situações. Então, se você ficou acordado até tarde para assistir algum programa ou um filme desnecessariamente, a lição pode ser muito simplesmente planejar melhor com antecedência a sua próxima vez. Em lugar de você levar um longo tempo para ficar assistindo um filme, você regular o tempo para você poder ter a sua comunhão com o Senhor. Embora muitas vezes não haja nada para aprender, esta é apenas a vida nesse mundo e nesse tempo de hoje. Eu não creio que a gente possa ter, ao ver os noticiários, ao ver o que está acontecendo no mundo, eu não creio que isso venha a nutrir a gente ou levar a gente a crescer na fé. Ao contrário, muitas vezes assistir a filmes que tem por aí, determinados filmes, ou assistir os noticiários, amados irmãos, não é nada que acrescente esperança nem crescimento para a nossa vida. Por quê? Porque dias loucos ainda vão chegar mais pela frente. E há épocas da vida com um recém-nascido em casa, onde todas as apostas estão canceladas e é apenas uma temporada louca, mas que você vai sobreviver. Mas com um pouco de intencionalidade, ou seja, fazer as coisas intencionalmente e com um plano modesto colocado em prática, você pode aprender a navegar naqueles dias difíceis e até mesmo andar com maior dependência de Deus, sabendo muito bem que não é a execução ideal de nossos hábitos matinais da graça que lhe garante o favor ou a bênção. Muitas vezes a gente está tão fraco, espiritualmente falando, que a gente precisa dos irmãos e precisa da ajuda dos outros. Não podemos querer ser autossuficientes. Então, o que acontece é que aí a gente tem que ver que os planos de Deus, estes não falham, enquanto que os nossos planos, muitas vezes, os nossos planos é que falham. Então, Deus pode impedir que todas as provações entrem em nossas vidas. Ele pode, sim. E Ele, muitas vezes, não quer. Por que não? Essa é uma boa pergunta. Por que Deus não impediu de nós passarmos por uma devida provação? Por quê? Porque Ele quer testar a nossa fé. Né? Então, o que acontece? Essa é a pergunta que todo crente deve responder, especialmente se você acredita que Deus é todo-poderoso. Se Deus é todo-poderoso, por que Ele permite que as provações entrem nas nossas vidas?
Por que ele deixou o carro quebrar no meio do nada? Aí o pastor John Piper estava pregando, o pastor John Piper estava pregando em Jeremias, um dia, Jeremias 32, versículos 36 a 42. E aí, para apresentar o texto, ele compartilhou um poema e uma história pessoal, um testemunho pessoal. Então, o nosso objetivo é celebrar a graça sustentadora de Deus. E aí a primeira pergunta é: o que é isso? O que é isso? O que é a graça sustentadora? Amados irmãos, o que é a graça sustentadora de Deus? É aquilo que nos leva pelas mãos de Deus ao caminho que Ele quer. E queremos colocá-lo, né, um poema de 4 versos, né, que o John Piper colocou nesse artigo dele, né, e aí a gente pode ver que podemos repeti-lo indefinidamente, porque quando nós dedicamos um tempo para colocar a verdade em prática, isso simplesmente ajuda. Isso nos ajuda. Então, você tem que tolerar isso. O que é a graça sustentadora? Não é a graça de barrar o que não é bem-aventurança. Veja bem, essa reflexão é essencial. O que é a graça sustentadora? Não é a graça de barrar o que não é bem-aventurança, as coisas que não são bem-aventuranças, nem é a fuga de toda angústia. Isso não é a graça sustentadora. A graça sustentadora que ordena a nossa angústia e a nossa dor, ou que permite a nossa angústia, a nossa dor, né, é para que a gente possa, em meio a essa escuridão do mundo de trevas, a gente pode contar com a graça sustentadora de Deus, porque Deus não vai nos deixar sozinhos. Em meio à angústia, em meio às provas, Ele quer que a gente prove a nossa fé, que a gente demonstre a nossa fé. Isso não quer dizer, pelo fato que temos alguma dor, alguma angústia, que nós vamos ser derrotados. Não, porque a promessa do Senhor é a promessa de vida e vida em abundância. E Ele não fala em abundância de coisas materiais, abundante da sua graça. Então, qual é a razão de enfatizar isso, irmã Marlice, segundo John Piper? Agora, a razão de eu enfatizar isso é que se fôssemos celebrar uma graça esta manhã que nos proíbe do que não é bem-aventurança, que dá fuga de toda angústia e que não ordena a nossa dor, seria biblicamente falso e experimentalmente realista. Nossa experiência e a Bíblia nos ensinam que a graça não previne a dor, mas a ordena, organiza, mede e então na escuridão dela nos sustenta. Por exemplo, vou pegar sua história de Roberto emprestada. Ele nos disse que Deus ordena que o povo do Senhor, de vez em quando, pegue pedras e faça memoriais delas para que, quando olham para eles, as crianças digam: o que é isso? Pais e outras pessoas podem dizer: e isso é porque Deus fez isso. E então ele contou a história de como, há pouco menos de 10 anos, sua filha sofreu um grave acidente automobilístico, tão grave que ela teria morrido. Mas o carro atrás providencialmente estava com um médico. O médico providencialmente trazia no bolso um tubo de ar. Ele também teve a presença de espírito e a alcançou no momento em que ela estava ficando azul para forçar isso em sua garganta e ela sobreviveu. Ele fez o casamento dela daqui em 1992 e quando ele olhou para ela fazendo o casamento como pastor e viu essas pequenas cicatrizes que permaneceram, ele disse a ela: essas são um memorial da graça sustentadora. Que lindo, né? Emocionante. Emocionante, emocionante. Então, não é ingênuo. Ele sabe que se Deus pode controlar um médico no carro de trás, e se Deus pode controlar um pequeno tubo de ar em seu bolso, e se Deus consegue colocá-lo em cena com a presença do Espírito Santo e a ação salvadora para salvar a sua vida, Ele
ele poderá impedir sempre aquilo que ele quer impedir. Porque o acidente de carro, em primeiro lugar, poderia ter levado aquela menina à morte. Mas não foi por acaso, e não é por acaso que as coisas acontecem. No carro de trás tinha um médico munido de tubo de ar para poder a moça a filha dele ser salva. Né? A graça sustentadora não é a fuga de toda angústia, mas está lá para nos sustentar nesses momentos difíceis. Amados irmãos, nos momentos difíceis, nunca esqueça que a graça sustentadora do Senhor está lá, sempre à nossa disposição. Amém? Então, irmã Marli, vamos agradecer ao Senhor e pedir que Ele abençoe a nós e o povo de Deus que está ouvindo esse programa. Oh Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a ti, Senhor amado Deus, porque, Senhor, tu és o Deus, Senhor, do impossível. Tu és o Deus dos milagres, Senhor. Meu Deus, que história linda que acabamos, Senhor, de comentar aqui, Senhor. Ó Deus querido, ó Pai amado, só o Senhor pode realizar tudo isso, Senhor. Pedimos, Senhor amado, que o Senhor venha abençoar, Deus, cada família, cada lar representado, Senhor. Meu Deus, e despertando, Senhor, em cada uma, essa dependência em Ti, a confiança no Senhor, em meio às adversidades, em meio às lutas, Senhor, e tribulações, Pai. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.